Pode começar. Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Todos os alunos que estão assistindo aí no vídeo no YouTube, É isso novos aí. youtubers aqui do Aulas, eu e o Fábio. A gente vai começar agora a aula de Simple Past com o verbo to be, certo? O verbo to be. A gente vai dar continuidade à aula passada, adicionando esse conteúdo de Simple Past, certo? Vou começar explicando, depois o Fábio continua. O que acontece? O verbo to be, ele é um verbo de estado, né? Ele dá a ideia de estado. Então, você utiliza muito ele para situações em que você vai utilizar o adjetivo, certo? Você vai dar uma característica ao substantivo, à pessoa, ao sujeito, ou então você vai demonstrar que está acontecendo algo ou estava acontecendo algo corriqueiro, contínuo, certo? Acontece muito em os tenses de continuidade, né? Os tempos de continuidade. O que acontece aqui, ó? A conjugação do verbo to be no passado, como é que fica? No presente, a gente tem uma designação diferente para why, you, he, she, it, we, you e they. Cada um com uma designação, sendo que os plurais, né? Você utiliza o are. E o restante aqui você tem uma designação diferente, conjugação diferente. Já no passado, basta saber o que é, se é singular ou plural, certo? Se for singular, você sempre vai utilizar o was. Was. Então, eu é singular, was. He é ele, singular, was. She, singular, was. It, was. Somente você do inglês singular que tem o verbo to be com were no passado. O restante dos verbos, ou o restante dos sujeitos, dos pronomes, você vai utilizar o were. Tudo no plural, certo? Vamos lá. Explicar essa, Fábio? Eu Posso. explico. Aqui, gente, vamos lá, né? Simple past, né? Na forma, com o verbo to be, na forma afirmativa, né? A gente separou porque na aula passada a gente estava falando sobre o simple past com os outros verbos, né? E aí, falar com o verbo to be, porque o verbo to be ele é um verbo muito notável, muito importante, né? E que tem uma conjugação muito diferente. E o verbo to be na forma afirmativa, né? Tanto, ele é um verbo irregular tanto no presente quanto no passado, e a gente vai usar o was ou o were, né? Então, I was late, né? Eu estava atrasado. You were at my party. He was a student. She was, it was. We were, you were, they were. Ou seja, se a gente for pensar no presente, não tem muitas mudanças, né? Assim, tem muitas mudanças na grafia, mas na lógica do verbo to be, não, né? O I e o he, she, it continuam diferentes. Isso, claro, no modo indicativo, né? Sempre é bom frisar que aqui a gente está falando de modo indicativo. Então, you singular e os outros ficam no modo, ficam como were, né? You were, we were, you were, they were. Não há muito, assim, não há uma regra especial, né? Há uma diferença que as palavras, os verbos não variam, né? She was at school, it was a different day. Pronto. He, she, it was. Então, é tranquilo, não é muito difícil, né? Se a gente for pensar. É só lembrar que na primeira pessoa do singular e na terceira pessoa do singular, a gente usa o was, e na segunda pessoa do singular e todas as outras pessoas do plural se usa o were. Agora, aqui... pode falar. Vai falar ou fala? Posso falar. Se a gente for pensar na forma negativa, também ela se assemelha, né? É só acrescentar o not, né?
Então, para você, diferentemente dos outros verbos, né? Nos outros a gente usa o didn't, né? Que é o did mais not, o verbo auxiliar. No verbo to be, né? Na forma do simple past, a gente para negar, a gente acrescenta a partícula not. I was not, you were not. He was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not. E se a gente quer, né, claro, isso se a gente quer dar algum destaque, porque geralmente a gente fala isso com contrai. I was not vira wasn't, weren't. Né? Então, weren't e wasn't. Não se usa o verbo auxiliar did. A negação ela pode ser escrita com o not e apenas o not. Forma interrogativa, o que acontece? No simple past, né, que a gente trabalhou na aula passada, o verbo auxiliar que indicava o tempo era o did. Já para o simple past com verb to be, a gente considera que o indicativo de tempo é o próprio verbo to be, a conjugação dele, certo? Então, quando a gente utiliza, já está indicando que é um passado, e para que a gente possa formar a frase na interrogativa, basta que a gente traga esse verbo to be para o início da frase. A gente troca a posição dele com o sujeito, né? O normal seria o quê? Na afirmativa eu ter I was. Então, se eu quiser fazer uma interrogativa, vou botar uma frase interrogativa, eu posso o quê? Was I? Was I late? Eu estava atrasado? Were you? Were you? Em vez de ser you were, que é a afirmativa, né? Eu faço interrogativa. Were you? Were you at my party? Você estava na minha festa? Was he? Em vez de ser he was na afirmativa, fica was he na interrogativa. Was he a student? Era ele um aluno, certo? Was she at school? Ela estava na escola? E assim por diante. Basta que eu considere como se fosse um verbo auxiliar. Ele não é um verbo auxiliar propriamente dito, porque ele não é utilizado somente para isso. Ele, além de indicar o tempo, ele indica a ação, né? Que seria um estado, nesse caso. Então, basicamente isso. Você trabalha trazendo esse verbo to be para o início da frase. E, no final, você coloca ponto de exclamação, de interrogação. Interrogação, isso foi. Certo? O past continuous, por que falar do past continuous agora, né? Porque o past continuous, se a gente for lembrar, você vai ter o present continuous, né? E o que é o past continuous? O past continuous, ele vai expressar uma ação contínua que ocorreu no passado, né? Ou seja, quando eu quero falar de uma maneira do gerúndio, né? O que a pessoa estava fazendo, né? O que ela estava fazendo no passado, não é o que ela estava fazendo, que não é o que ela estava fazendo agora, nem o que ela estava fazendo até o momento, mas o que ela estava fazendo no passado. E o past continuous, ele junta, ele ao invés, né, de usar o simple present, I am, né, you are, he, she, it is, ele vai usar o as, you were, né? Então, ele é formado pelo sujeito, né? I, you, he, she, it is, we, you, they. O verbo to be conjugado no simple past, né? Ou seja, was ou were, mais o gerúndio ing do verbo principal. Então, por exemplo, you were running in the marathon. You, sujeito, were, o verbo to be conjugado no simple past, que como é you, vai ser were. You were running in the marathon. Running. Ou seja, run é o verbo principal, run. Como está no gerúndio, acrescenta o ing. E aí, galera, aquelas regras de ing que a gente viu no simple present são as mesmas, são as mesmas para o past continuous. São as mesmas. You were running. Então, run, como é um verbo que termina em consoante vogal, tem consoante, vogal, consoante, né? E a tonicidade está nisso, run. O N dobra, então vira running, né? You are not running. Aí
por aí vai. Se você fazer se você quiser fazer uma negação, you were not running ou you weren't running in the marathon. Were you running in the marathon? Você estava correndo na maratona, né? Ou seja, inverte. Muito tranquilo, muito fácil, né? Porque se a gente é a mesma estrutura, é a mesma coisa do simple present, só que como está no passado, a gente muda o verbo to be, que vai para o passado, né? Vai para o simple past, que é o was, were. Vale ressaltar aí que o past continuous e o simple past, a única diferença é o quê? É a ideia que você quer passar. No simple past, a ação já foi finalizada. Ele quer saber só se você concluiu. Por exemplo, did you study? Você estudou. Ele quer saber se você fez isso ou não. Concluiu, terminou de estudar. Agora, se eu perguntar para ti, o que é que você estava fazendo na noite passada? Ele está mais preocupado em quê? Na ação do que se você concluiu ou não aquela ação. Se eu digo assim, eu estava estudando. Você terminou de estudar? Você pode ter terminado ou não. O que é mais importante? Qual que é o foco na minha pergunta? É o que é que você estava fazendo. Certo? Então, a diferença do past continuous para o simple past é essa. Simple past quer saber se eu finalizei ou não a atividade. E o past continuous quer saber mais o quê? Qual era o tipo de ação que eu estava praticando. O que é que eu estava fazendo. Certo? A diferença dos dois é essa. Então, você vai utilizar sempre com esse foco. Se eu finalizei a tarefa, simple past. Se eu estava fazendo aquela tarefa, a minha preocupação é a ação, past continuous. Certo? Então, continuous, toda vida você vai utilizar o gerúndio. Tanto faz, passado, presente ou futuro. Atividade aqui, exercício resolvido, a gente vai trabalhar com os dois, com o simple past e past continuous. Certo? A primeira atividade aqui, a gente tem o simple past. Certo? Então, ele pede para a gente utilizar a forma correta do simple past, do verbo to be aqui. Certo? Então, o que a gente vai olhar aqui? O único verbo de ação aqui, no caso não é de ação, é de estado, né? É o verbo to be. Eu não tenho que olhar mais nada na primeira questão. Então, eu vou ter só que flexionar. Minha preocupação é flexionar esse verbo. Se está no singular ou no plural. Certo? Então, a primeira frase que eu tenho aqui, qual é? Eu tenho I, alguma coisa, espaço, né? In Canberra last spring. Certo? O que é que eu vou colocar aqui? O verbo to be. Eu estava. Como é que é eu estava em inglês? Passado. I was. Né? Deixa eu ajeitar aqui o pincel. E é interessante observar, Darlan, todas a maioria dessas frases, eles vão estar usando last Saturday, yesterday, né? Last month, ou seja, a construção, né, das expressões de tempo no passado, elas continuam, né? Você observar a estrutura da frase, ela continua muito parecida com a estrutura da frase do verbo, da maneira que se fala o simple past com os outros verbos. Isso. E percebo também o tempo utilizado, né? A expressão de tempo. Por exemplo, no simple past, ele tem uma demarcação mais geral, né? Ó. Saturday, yesterday, spring. Já na outra questão aqui a gente vai ver que é um horário específico, naquele momento. Está preocupado muito mais com o momento do que se ele foi concluído ou não. Segundo item aqui, seria o quê? We é nós, né? Isso. Então, eu vou utilizar o plural. O plural do verb to be é were. Terceiro, Tina. Tina é o quê? Tina é uma mulher, né? She. A representação de ela seria o quê? She, né? She eu vou utilizar was. She was. Então, Tina was at home yesterday. He, mesma coisa. Singular. Was. He was happy. Ele estava feliz. Robert e Stan, ou seja, ele e ele, ou eles, né? Eles estavam. Gary's friend. Eles estavam no seu amigo Gary, né? Então, como é que seria isso? Plural. Were. Robert and Stan were Gary's friends.
eram amigos de Gary, né? Na verdade, não estavam, eram. Robert e Stan were Gary's friends. Eles eram amigos do Gary, né? Então, you eu vou utilizar were. Não tem segredo, é só completar. You were very busy on Friday. Você estava muito ocupado na sexta. Mesma coisa aqui, só completar. They were in front of the supermarket. Estava em frente ao supermercado. Eu coloco o quê? Was, singular, né? I was in the museum. She was. She Muito was tranquilo, in né? South Africa last month. Esse é o mais tranquilo de todos, né? Essa segunda questão que quer fazer, Fábio, eu faço. Vamos lá. Vamos fazendo junto. Já que é o simple past, né? Aliás, é o past continuous, né? Isso. Esse caso aqui é o past continuous. Porque também podia ser simple past, né? Se você botar só o verbo, she slept at 3 o'clock. Podia ser também, né? Mas vamos aqui. Os past continuous. Past continuous, você... Nesse caso não cabe, viu, Fábio? Só pegando esse ponto aí, não cabe. She slept at 3 o'clock. Que é muito específico. She was... Tem que ter cuidado, né? She was, né? She was... Aí o verbo que ele colocou aqui é o sleep, né? She was sleeping. Assim ou assim? E aí? Assim. Quem tiver com dúvida, é só lembrar. Essa palavra, ela é uma palavra com uma ou mais sílabas. Se ela tiver só uma, for uma palavra curta, você vai dobrar a letra, né? Se for consoante vogal. O que é a palavra curta? É aquela que você fala abrindo a boca somente uma vez. Tipo, run. O que mais? Outro exemplo. Run. Lembra de algum? I run. Agora fugiu. A gente vai vendo aí, se tiver. Rain. Rain, apesar de ter duas consoantes, né? Aí, ou duas vogais aí, e você fala rain, abre a boca somente uma vez. Então você coloca raining, dois N's, né? Sim. Certo. Aqui, como é que fica? O verbo é stood. Então ficaria o quê? You were. No caso, eu acrescento ing, não. Studying. Isso. E importante lembrar também que, diferentemente no simple present, né? O simple past você não aceita, não tem uma contração, né? Não tem Julie's sleeping. Não tem, como, por exemplo, se fosse no simple present, você poderia botar a contração, né? Mas aqui o as e o were ele não contrai, né? Você não tem uma contração de were ou was. O que você pode contrair é o were com not, né? You weren't ou Julie wasn't, mas não jamais o sujeito com o verbo to be no passado. Terceiro exemplo aqui, look. Look Was é reading. singular, né? Was reading. Was reading. I was Working. I was working. They were Eating. Que é um exemplo, né? Ó. Eating. Eu dobro o T. Porque o I
eu falo abrindo a boca somente uma vez. Eat. Né? Eating. John aqui seria o quê? John was, verbo é o play. Play. Outro exemplo aqui. Aqui é o watch, né? Nós estávamos, né? We were watching. We were watching TV at 3 o'clock. He was using. Nesse caso aqui, né, ó. Perde o E. Ter cuidado, retirar o E e colocar ing, né? Terminado em E, retira o E e coloca ing. Cook. Ficaria o quê? You were cooking. Não é a palavra por quê? Eu falo cu, né? Ó, cu, duas vezes. Cooking. Certo? Então é duas sílabas. Por isso eu não E a regrinha do CVC também ajuda, né? Também. Eu não tenho consoante, vogal, consoante. Aqui. We were traveling. We were traveling. Ó, basicamente isso. É o quê? Identificar o sujeito, né? Para flexionar o verbo to be. Ter cuidado com o ing quando for colocar, né? Tem muito segredo, né? Muito então, tranquilo. a atividade do pessoal de casa, como é que vai ser, Fábio? Pronto. A atividade que a gente pensou para essa semana é uma atividade de escrita, né? Ou melhor, digitação, né? Uma atividade vai ser digitada. Como é que ela vai ser? Uma atividade que estimule vocês a usarem os tempos no passado, né? Usar o simple past. Ou seja, escrever um texto, um diário, que você fez no dia. E aí, você vai pensar, eu acordei, né? I woke up at 9 o'clock. I had lunch at 12 o'clock, ou yesterday. Ou você pode usar, se você for falar de um dia, você pode falar do que você fez semana passada. Então, I studied English last week. Então, sempre lembrar de utilizar tanto a forma, as expressões de tempo que demarcam o tempo passado, quanto os verbos no passado, ou quiser usar o was, né? I was at home, ou I was happy because I did the English homework. São vários exemplos. No Google Classroom a gente vai dar um exemplo básico e explicar todas as informações lá, mas é basicamente fazer um texto contando ou como foi a semana, ou como foi o dia, mas sempre lembrando que é para usar as estruturas do passado e utilizar o passado, né? Seja o simple past no verbo to be, o past continuous, o simple past normal com os outros verbos, usar os verbos regulares com verbos irregulares, demarcar os tempos, né? Demarcar o tempo, as expressões de tempo no passado, yesterday, last night, last day, enfim. Vocês vão criando, né, as situações e texto. Basicamente como se fosse um diário, né? Isso. É como se fosse um diário, né? Se você estivesse escrevendo um diário. Meu diário. Aí você vai falar o que você fez no dia, né? Então é como se você estivesse pensando assim, eu vou escrever algo para alguém e vou escrever o que eu fiz. O que eu fiz. Aí se eu quiser falar da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu irmão,
irmã de quem quer que seja. Eu vou ter que usar a terceira pessoa, né? He, it, né? Então você vão utilizar essas estruturas, né? Não tem muito segredo, não. É, Qualquer coisa, você tirar uma dúvida com a gente. vamos tirando a dúvida e todas as informações vão estar no Google Classroom, nas turmas. Ok? Beleza, tá terminando o vídeo, né? Pedir para vocês curtirem, comentarem no canal, para a gente ter ideia de como é que tá a participação de vocês nas videoaulas, né? E participar do Google Classroom, né? Fazer as atividades. Vamos colocar isso para frente. A gente não pode ficar parado nessa quarentena, não. Sei que é difícil Gente. participar nesse momento, mas a gente tem que fazer as coisas acontecerem, né? Beleza? Valeu, Fábio. Beleza. Valeu, Até galera. mais. Vou disponibilizar esse vídeo no YouTube. Valeu. Valeu.